Olá, o Histórias da Cidade de hoje revela nuances e detalhes da história de vida da Pantera de Olhos Dormentes, a escritora jovem Anaíde Beriz, que também foi poeta e contista. Vamos trazer detalhes deixados nas cartas escritas por Anaíde, que também foi professora de jovens adultos. Conversamos com parentes vivos da professora aqui na cidade de João Pessoa. Você acompanha todos os detalhes dessa história a partir de agora comigo. Anaíde Beriz nasceu em 18 de fevereiro de 1905. Foi uma mulher dita como progressista para a época em que viveu. Já durante a juventude, se destacou nos estudos. Formou-se na Escola Normal em maio de 1922, ainda aos 17 anos de idade. Logo que finalizou a Escola Normal, fez do ensino de jovens e adultos seu ofício, contribuindo com a alfabetização de pescadores da então Vila de Cabedelo. A professora, escritora, era também poetisa e uma jovem de beleza ímpar, tão incontestável que foi vencedora de um concurso de beleza promovido pelo Correio da Manhã em 1925. Pantera de Olhos Dormentes, como foi apelidada por amigos. Era assim que Anaíde ficava conhecida, por ter olhos negros e de formato amendoado. Tamanha inteligência e veia artística, esmero na escrita e beleza chamavam a atenção da sociedade e também dos homens da época. E dos romances vividos por ela saíram as famosas cartas e versos cheios de amor, saudade, calor e até sensualidade. Muitas dessas cartas estão no livro escrito por Valesca Asfora, que mergulhou cuidadosamente na história de vida de Anaíde Beriz. E Anaíde Beriz teve uma vida com muitos mistérios, envolvimentos amorosos, poesias, que trouxe aí a necessidade de um livro. Valesca Asfora passou alguns anos da vida dela debruçada sobre o pouco que ainda restava sobre Anaíde Beriz, a poetisa, escritora, e trouxe aqui Anaíde Beriz, A Última Confidência. Valesca, qual é o extrato desse livro? Bom, eu digo que esse livro foi uma coxa de retalhos, né? Porque é muito difícil conseguir, vamos chamar de provas e documentos e tudo que se referia à vida de Anaíde Beriz e à produção dela como poeta e contista. Então o livro surgiu de uma curiosidade minha em torno desse mistério, como você coloca, né? Quem era essa mulher de fato? E aí eu levei alguns anos em uma pesquisa que foi se tornando quase um hobby, por esse prazer de ir encontrando as peças de um quebra-cabeça, né? Então, ou de uma coxa de retalho. Então, o livro é o resultado desse trabalho. E a partir de 2022, eu mantive o foco em ir mais longe, em procurar o máximo que fosse possível, no maior número de fontes possíveis, e para publicar o livro. E o que você terminou descobrindo? Você tinha a curiosidade de saber quem era aquela mulher dita como uma mulher muito bonita na sociedade, o cabelo curto, batom vermelho, algo que realmente fugia um pouco dos padrões, né? E o que você terminou descobrindo a respeito dela? A gente não pode colocar a Anaíde como uma feminista, exatamente, né? Até porque o feminismo, o movimento feminismo, como nós conhecemos hoje, surgiu muito depois, né, da morte dela. Mas ela era uma mulher de atitude feminista, digamos assim. Então isso para mim tem uma... Talvez que fizesse a mulher pensar sobre algumas situações em que ela era colocada, às vezes até obrigada, como a questão do casamento. Isso, e se colocar de uma forma diferente, né? Ela não aceitava o modelo de mulher que a sociedade imagina. Na Paraíba de 1920, né, determinava que fosse o comportamento de uma mulher. Então, na minha percepção, ela se via muito como uma artista, uma poeta, uma contista. Então ela se vestia como uma artista, ela se comportava dessa forma e era uma pessoa, uma mulher livre.
que escolhia os romances dela, ela teve um relacionamento com um homem muito mais velho do que ela, né? E de outra classe social, que isso era bem complicado na época, né? Os livros e contos de Anaíde foram publicados em jornais e revistas de Belém, do Rio de Janeiro e do Recife. E os romances vividos e sonhados por Anaíde resultaram a ela os piores e melhores sentimentos. O nome dela ficou cravado na história da Paraíba após a tragédia em que foi envolvida, juntamente com o advogado e jornalista João Duarte Dantas, com quem manteve um relacionamento amoroso. Tudo fruto da briga de oligarquias e perseguição do governo João Pessoa à figura de João Dantas. Em 1930, ocorreu a invasão do escritório de João Dantas, onde foi encontrado uma vasta documentação. Dentre elas, cartas trocadas com a professora Anaíde Beiris. Nenhuma carta chegou a ser publicada, mas uma delas tinha um tema que chamou a atenção: um perfeito degenerado. Segundo a polícia, os poemas eram muito picantes. O fato provocou a ira de João Dantas contra João Pessoa, que terminou por assassinar o político. O crime aconteceu na cidade do Recife e essa parte da história já é conhecida. Mas o que aconteceu com Anaíde após o crime, e que abalou profundamente a família, é o que pouco se sabe. Nasceu, cresceu, namorou, casou. Noite no Pincial. As telhas viram tudo. Se as moças fossem telhas, não se casariam. Se as moças fossem telhas, não se casariam. Poesia de Anaíde Beiris. Para a mentalidade conservadora da sociedade brasileira à época, e particularmente na Paraíba, Anaíde não era uma mulher bem vista, principalmente por causa das ideias progressistas que alimentava. Na poesia, participava ativamente do movimento intelectual, era envolvida em acontecimentos artísticos e frequentava saraus literários. Como cidadã, defendia a participação das mulheres na política em uma época que sequer podiam votar. Ousava na aparência, vestindo roupas decotadas e um cabelo curto, que provocava a desconfiança em parte da sociedade. Revolucionária, não se prendia a convenções no que dizia respeito a relacionamentos amorosos. Ainda jovem, Anaíde morou numa casa na rua Santa Elias, no centro de João Pessoa. O número 178 não existe mais, assim como muitas memórias, pedaços de história e dos escritos deixados pela escritora. E aqui em João Pessoa ainda mora uma das sobrinhas de Anaíde Beiris. Dos 4 sobrinhos de Anaíde Beiris, uma é Dona Ialmita Beiris, que nos recebeu aqui na casa dela para uma conversa, para a gente trazer aí à tona alguns fatos, alguns costumes e o que ela lembra, nem tanto, né, porque ela nasceu após a morte de Anaíde, mas as histórias ficam para sempre. E um dos detalhes que a gente tem aqui já, que assim que eu cheguei aqui, a Dona Ialmita já fez questão de me mostrar, é um caderno em que ela transcreveu alguns versos de Anaíde ainda em 1925, 1926. São vários versos que mostram um pouco dos sentimentos que Anaíde tinha na época, de alguns pensamentos que vinham à cabeça, e do tanto de paixão e de amor que ela carregava no coração. Dona Ialmita, muito obrigada por a senhora ter recebido a gente aqui em primeiro lugar. E o que a senhora, como a senhora vê toda a história de Anaíde? Anaíde era uma poetisa, contista, professora, né, em primeiro lugar professora, ensinava crianças e adultos. Mas ela teve uma história de vida muito deturpada e que às vezes nos ofendia, né? Porque nós sabíamos que tinham coisas que não tinham acontecido. E é por isso que nós agradecemos muito, até hoje,
se falar de Anaíde para chegar a uma verdade. A verdade da vida dela, né? Nós procuramos isso. E ficamos satisfeitos quando se descobre alguma coisa que realmente aconteceu na vida e não as histórias, as inverdades faladas. É tanto que o livro de Valesca é um dos melhores, é o que chegou mais à verdade. Depois da morte dela, criou-se aquela imagem de que ela era uma mulher fácil, uma mulher da vida, uma mulher com certos envolvimentos, né? E demorou-se muito tempo para desmistificar, para tirar essa imagem, tudo. Demorou muito tempo, né? Ainda estamos tirando, né? E quem foi Anaíde Beiriz, segundo a senhora, pelo que a senhora já leu, já conversou, já soube? Era extremamente avançada para a época, mas que não chegava aos extremos, né? E a participação política, eu não acredito que ela foi líder de nada, nem participava, porque na casa do meu avô não se falava em política, porque ele trabalhava para o governo, né? Uhum. Então ninguém falava em política. Ele trabalhava no jornal A União. Ele trabalhava no jornal A União. Na editora, no caso. Né? Como depois, quando ele morreu, ficou o filho trabalhando. Antônio ficou trabalhando na União. Anaíde segurou um peso que não a pertencia. Apesar de não ter cometido nenhum crime, terminou sendo excluída da sociedade. Em 1983, a cineasta Tizuki Yamazaki lançou o filme Paraíba Mulher Macho, trazendo às telonas uma imagem mais picante da poetisa. O filme contou com um apelo forte para a sensualidade, o que terminou não agradando a família. Boa tarde. Sou Anaíde Beiriz, a nova professora. A família ficou magoada, não gostou porque foi um exagero, né? Tinha muita ficção. A própria produtora disse que, a diretora, aliás, disse que tinha ficcionado sobre os personagens. A história precisa ser lembrada. Anaíde em 30 de outubro de 1930, pouco tempo após a morte de João Dantas. A forma como aconteceu deixou tristezas e até desconfiança. Anaíde morre aos 25 anos por envenenamento. Recife, em 11 de outubro de 1930. Ao doutor-chefe de polícia, declaro que por minha livre e exclusiva vontade ingeri forte dose de oxianureto de mercúrio. Os motivos que a isso me impelem são de natureza íntima, só a mim dizendo respeito. A razão por que acho desnecessário declará-los aqui. Peço-vos providencieis no sentido de ser feito o meu enterramento por conta dessa repartição, uma vez que me acho longe da minha família e essas pessoas que generosamente me acolhem não podem fazer despesas de tal natureza. Anaíde Beiriz. Amo muito os meus pais, minha família e, apesar de umas tantas coisas, a minha pequena Paraíba. Foi a terra que me viu nascer e a gente não esquece nunca o torrão natal. E esse foi o Histórias da Cidade de hoje. Eu espero que você tenha gostado. O nosso principal objetivo é lutar contra a difamação de mulheres, contra o preconceito e também contribuir para que se conte verdadeiras histórias a respeito de Anaíde Beiriz, uma professora, poetisa, contista, que viveu em uma época com pensamentos diferenciados e que a gente tem muito respeito. Até o próximo Histórias da Cidade.